Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. O evangelho de hoje, João capítulo 6, é uma continuidade do evangelho da semana passada, aonde Jesus multiplica os pães e todos comem e ficam satisfeitos, e ainda sobram 12 cestos. Nós nos recordamos bem do evangelho da semana passada. Diante disso, a multidão está seguindo Jesus, e Jesus faz uma correção para depois fazer o discurso sobre o pão da vida. E Jesus diz: vocês estão atrás de mim, não porque vocês viram sinais, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Como eu vos disse na semana passada, eles, os pobres, as pessoas muito simples, comiam uma vez por dia, no final da tarde, início da noite. As pessoas que tinham mais condições comiam 3, 4 vezes ao longo do dia. Então, Jesus está preocupado porque vocês estão me seguindo, porque eu sou Deus, porque eu sou Jesus e vou dar a vida por vocês, ou vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos fisicamente, humanamente falando. E Jesus então faz essa correção de retidão, de intenção. É preciso seguir Jesus porque Ele é Jesus, não porque Jesus deu de comer. Aqui Jesus faz uma correção para poder continuar falando aquilo que Ele quer falar. E Santo Agostinho, lendo esse evangelho e comentando esse evangelho, Santo Agostinho diz: procurai-me por motivos da carne e não do espírito. Quantos há que buscam Jesus guiados apenas por interesses temporais ou materiais? Quantos cristãos que procuram Jesus por interesses materiais? Preciso de uma casa, preciso de um carro, preciso... Quantos cristãos que vão à missa, que rezam simplesmente por interesse? Nós precisamos rezar ou estar com Jesus, como diz Santo Agostinho, buscar Jesus simplesmente por Ele ser Jesus, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus é Deus, porque Jesus te ama, porque Jesus está conosco, estar com Ele porque Ele é Deus, pura e simplesmente por isso. Eu vou à missa porque amo Jesus, eu vou celebrar a missa porque eu amo Jesus, porque eu amo minha vocação, eu vou fazer o que eu vou fazer porque é bom estar lá e eu amo Deus. Nós precisamos corrigir as nossas intenções, a retidão de intenção. Nós precisamos corrigir isso. E, padre, mas eu não posso fazer um pedido para Deus? Deve. Claro que você pode e deve fazer um pedido para Jesus. Mas a sua primeira intenção não pode e não deve ser interesse. Eu preciso entender que quando eu caminho com Jesus, que eu sou amigo dele e ele é meu amigo, quando nós somos amigos um dos outros, então nós precisamos entender que eu não preciso de outra coisa, eu preciso de Deus. E se Deus está comigo e eu estou com Ele, como bons amigos que somos, quando um amigo vê que o outro amigo não está bem, o que ele faz? Ele olha e fala: você não está bem hoje, o que está acontecendo com você? E simplesmente por ser amigo, eu vou dizer para você: o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você não está bem hoje. Padre, hoje eu passei por essa situação, então vamos lá, vou te ajudar nisso. É bonito de ver, um amigo conhece outro amigo, um amigo sabe o que o outro está passando, e quando ele vê minha necessidade, ele vem me ajudar. Deus é a mesma coisa. Quando Deus vê que eu não estou bem, mas eu sou um grande amigo dele, Deus vai tocar na minha vida, de alguma forma Ele vai agir. Eu não vou precisar ficar falando muitas coisas, Ele conhece o meu coração. E a gente entende, ou seja, buscar Jesus simplesmente por Ele ser Jesus. Buscar Jesus porque Ele é meu amigo, porque eu o amo, porque Ele morreu na cruz por mim. Começa a tentar retificar as suas intenções com Deus. Você pode pedir: Jesus, visita aquela pessoa, Senhor, se é possível o Senhor me curar disso, eu estou com uma situação difícil aqui, se o Senhor puder me ajudar nisso. Claro, Ele é teu amigo, você pode falar com Jesus livremente, mas a sua primeira intenção tem que ser:
Eu estou com Jesus, porque Ele é Jesus, porque Ele morreu na cruz, porque Ele deu a vida por mim, e eu o amo. Essa deve ser a nossa primeira intenção. Nós precisamos corrigir as nossas intenções, os nossos pensamentos. E justamente Jesus está preparando um discurso. Ou seja, a primeira parte, Jesus vai falar assim: porque eu sou o pão da vida. E se a gente ler o finalzinho aqui, versículo 35 do capítulo 6, que é o último versículo de hoje do Evangelho, diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Jesus está dizendo: eu vou dar o pão da vida eterna. Então vocês não precisam se preocupar, porque na semana passada Jesus já falou de uma prefiguração. A multiplicação dos pães da semana passada é uma prefiguração daquilo que Ele começaria a preparar as pessoas para falar que Ele é o pão da vida. E aí nós vamos entender o seguinte, que o alimento corporal prepara a nossa vida para as batalhas da vida. O café da manhã que você tomou, o almoço que você vai ter daqui a pouco, isso te prepara fisicamente para você ter força de trabalhar, força de organizar a tua vida. Mas o alimento espiritual que sustenta e que dá vida para nosso sobrenatural, isso nos prepara para a vida eterna. Então são duas coisas. E nós não podemos confundir. Nós precisamos do alimento corporal? Sim, precisamos. Mas nós precisamos muito mais do alimento espiritual, que nos dá vida, que nos dá força, que nos faz enxergar a graça de Deus, que nos faz discernir entre o bem e o mal, que nos dá força para vencer a tentação e a provação. Nós precisamos desse alimento espiritual. E a gente entende uma coisa bonita, uma coisa linda: o alimento espiritual sustenta a vida sobrenatural. E esse alimento espiritual, a única pessoa que pode te dar é Deus. Nós não podemos esquecer disso. A única pessoa que pode me dar o alimento espiritual necessário para me encaminhar é só Deus. E Santo Tomás de Aquino diz assim: o que Deus dá supera todos os outros homens, todas as outras pessoas. Eu quero que você entenda isso hoje. Aquilo que Deus te dá, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus que você recebe, supera toda e qualquer situação da sua vida. Se alguém te dá um presente de R$1 milhão, não tem o valor que tem a Eucaristia. Não tem. Você precisa entender isso, que o valor da Santa Missa, uma Santa Missa, uma que você venha, tem um valor infinito. É isso que Santo Tomás está dizendo para nós, que o que Deus faz por mim, o que Deus me dá, que é a sua vida, supera todas as coisas desse mundo. Qualquer presente que uma pessoa possa te dar, o mais caro de todos, uma casa, não importa, não tem o valor do que Deus te dá. E por vezes nós esquecemos disso. O valor da Santa Missa, o valor da Eucaristia, o valor dessa entrega de Jesus por mim e por você, nós não podemos esquecer disso. Porque Jesus foi, algumas vezes, confrontado. Jesus foi confrontado algumas vezes. Em que sentido? Ele foi confrontado porque as pessoas valorizavam outras coisas nas suas vidas. E hoje, no Evangelho de hoje, Jesus foi confrontado em que sentido? Quando Jesus começa a falar que Ele era o pão da vida, que Ele daria um alimento verdadeiro, porque Jesus está preparando as pessoas justamente para o pão da vida, para a Eucaristia. Então uma pessoa questiona: por acaso você é maior do que Moisés, que nos deu o pão lá no deserto? Primeira leitura de hoje. Qual que é a primeira leitura? O povo já saiu da escravidão, o povo já passou o mar vermelho a pé enxuto e começa a caminhar rumo à terra prometida. E nesse caminho acontecem muitas lutas, muitas provações. Entre elas falta comida. E Moisés reza a Deus e Deus dá o maná. O maná, todos vão dormir, quando acorda de manhã, Deus dá o maná, o pão descido do céu. E eles questionam Jesus: por um acaso você é maior do que Moisés, que nos deu o pão lá no deserto? É o Evangelho de hoje. E Jesus fala: olha, o que os seus pais lá no deserto comeram
foi um pão corporal para dar força para caminhar rumo à terra prometida. O que eu darei para vocês é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. Ou seja, o pão que seus pais comeram no deserto levou eles a uma morte, mas não é no sentido, uma morte no sentido de pecado, não é nesse sentido, levou eles a uma morte, porque o pão foi físico. O pão que eu vou dar é um pão espiritual, sobrenatural, que dá vida eterna. Aí eles falam: ah, entendemos. Eu quero que vocês entendam isso, o pão que eu dou. Então ele foi confrontado. Jesus é confrontado o tempo todo, e Jesus vai explicando o que ele quer dizer. Só que Jesus foi confrontado outras vezes. Aonde? A samaritana, no poço de Jacó. O que aconteceu? Jesus chega no poço, aonde a samaritana está tirando água, e naquele momento Jesus fala para ela: eu posso dar uma água que, se você beber, você não vai ter mais sede. E a samaritana responde o que para Jesus? Você pensa que você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, porque foi Jacó que cavou esse poço e nos deu esse poço. E você, Jesus, está pensando que é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço que a gente pode tirar água dele? E quando Jesus começa a falar justamente desta graça da vida, eu sou o pão vivo, eu sou a vida eterna, Jesus faz o discurso e fala: vai chamar teu marido. E ela fala: não tenho marido. É verdade, tivesse muito, mas nenhum deles é teu. E Jesus começa a falar a vida dela. Ela entende: eu estou falando com o Salvador, eu estou falando com Jesus. E nesse momento ela vai contar para todos: eu encontrei o Senhor, alguém que é maior do que o nosso pai Jacó, alguém que é mais importante que nosso pai Jacó, o próprio Deus descido do céu. E aquela mulher se convence e ela propaga a notícia: encontrei o Senhor. Então ela também corrige a intenção dela, ela também corrige os pensamentos e fala: ele é Jesus. Nós também, quantas vezes nas nossas dúvidas, nos nossos problemas, nas nossas batalhas pessoais, quantas vezes nós confrontamos com Jesus, dizendo: Jesus, eu tenho um problema, Jesus, eu estou passando uma dificuldade. Quantas vezes eu e você, em meio às nossas lutas e batalhas, confrontamos: como que o Senhor permite isso? Como que o Senhor faz aquilo? Por que que o Senhor não age nisso? Por que que o Senhor interfere naquilo? Por que que o Senhor não mudou aquela história daquela pessoa? Quantas vezes nós confrontamos Jesus também diante das nossas lutas e batalhas? Muitas vezes, como aquele povo no deserto: não tem comida. Quantas vezes fomos como aquele povo no deserto que murmuramos contra Deus? Nós passamos por esse processo, e o Senhor vem e dá suas respostas. O Senhor vem e mostra o caminho. O Senhor vem e nos ensina o caminho novo. O Senhor vem e diz: vai por aqui, vai por ali, faz isso filha, faz isso filha. E aí nós corrigimos a nossa intenção e amamos Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Meus irmãos, como Deus vai trabalhando o nosso coração, e a cada dia a gente vai reconhecendo esse Deus que age na nossa vida silenciosamente, de uma forma amorosa, que vai cuidando de nós. Existe um santo, existe um homem chamado Alcuino. Ele é um estudioso da palavra antigo, lá da época de São Tomás, Santo Agostinho. E ele faz um comentário que ele diz assim: quando receber Jesus pelas mãos do sacerdote, ou claro, dos ministros, do seminarista, não fixe tua atenção no sacerdote, fixa a tua atenção naquele que não vês, ou seja, em Jesus. A gente às vezes fixa muito no padre, né? O nosso olhar, muito no ministro, o nosso olhar. O que ele está dizendo? Quando for receber Jesus, fixa os teus olhos naquele que não vês. Você vê o corpo de Jesus, você vê ali um pedaço de pão. Fixa teus olhos em Jesus, porque quando eu coloco meus olhos em Deus, então minha vida é mudada, minha vida é transformada. A segunda leitura é belíssima, porque está totalmente ligada com tudo isso que estamos falando.
A segunda leitura de São Paulo aos Efésios diz o seguinte: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para nada. Como que os pagãos vivem? São inteligentes, fazem 1000 faculdades, têm muito conhecimento, viajam o mundo inteiro, mas não leva para nada, não serve de nada. Pessoas vazias. O que nós estamos escutando? Não ser como os pagãos, não ser como essas pessoas que vivem no mundo, parece que são pessoas que não têm nada na cabeça, nada no coração. Mas o que Deus pede para nós? O último versículo da segunda leitura: mas renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O que Deus pede para mim e para você? Renovai o nosso espírito, renovai os nossos pensamentos, ou seja, endireitai os pensamentos, renovar o nosso pensamento em relação a Jesus. Eu amo Jesus porque Ele é Deus simplesmente. Os pagãos têm muita inteligência, as pessoas têm muita coisa no coração, mas Deus está pedindo: renovem, não sejamos como aqueles do Antigo Testamento que murmuraram contra Deus, ou não sejamos esses que às vezes ficam confrontando Deus por coisas pequenas e bobas, e colocamos Deus à prova. Não, eu vou à missa porque eu amo Jesus, eu vou na missa porque Jesus morreu por mim. Quando eu entrar na fila da comunhão, eu vou olhar para Jesus, eu vou ficar meus olhos em Jesus, porque é Ele quem muda a minha vida, é Ele quem transforma a minha história. Eu amo Deus. Esse deve ser nosso amor. Jesus está preparando a cada um de nós para a Eucaristia. A catequese de hoje, mais uma aula que vocês tiveram na catequese, as crianças, os crismandos, mais uma aula que tiveram hoje, foram preparados para esse encontro com Jesus, para que amem Jesus. Crianças, jovens, adolescentes, que estão aqui, os adultos da Crisma, o Senhor está preparando vocês para que vocês amem a Deus, conheçam mais Ele. A cada missa que vocês vêm, a cada homilia que eu ou o Padre José fazemos, ou algum outro padre que venha celebrar com vocês, a cada uma homilia que fazemos, cada missa celebramos, nós preparamos vocês para esse encontro com Jesus Eucarístico, mas também para o encontro definitivo com o Senhor no céu. E que bom amar Jesus por ser Jesus. A pior coisa que tem é amar por interesse. Você gosta de ser usado como um lixo? Alguém te amar por aquilo que você tem? Alguém te amar ou estar perto de você por você ser conhecido ou ser famoso? Alguém te amar porque você é empresário, você tem um carro bonito? É horrível a gente ser usado. É horrível a gente ter as pessoas próximas porque eu posso dar algo de graça para as pessoas no meu restaurante. É horrível. E a gente se sente usado às vezes, como um lixo. Ou vocês acham que Jesus não sente isso? Aquela pessoa só vem na missa por interesse. Aquela pessoa não sabe agradecer, só sabe pedir. Aquele filho vem na missa só por status. Nós não podemos olhar para Jesus com interesse. Ame Jesus porque Ele é Jesus. Seja um amigo de Deus. Se pergunta: eu sou um amigo de Deus? Eu amo Jesus simplesmente por Ele ser Jesus? Será que a gente já se fez essa pergunta? Como que eu amo Jesus? Por que eu amo Jesus? Eu amo Jesus porque Ele me curou, que bom. Mas você ama Jesus simplesmente porque Ele é Jesus? Como é o meu relacionamento com Deus? Jesus é um amigo mesmo que eu tenho prazer de estar perto? Ou eu venho aos domingos só para cumprir a carteirinha para não ir para o inferno? Eu vou na missa para não ir para o inferno. Está errado. Você tem que vir na missa porque você ama Jesus. Você tem que vir na missa porque você tem prazer de estar com o seu Deus. E quando a gente corrige a retidão, a intenção, é preciso corrigir sempre. Renova os pensamentos. Quando a gente julga uma pessoa, quando a gente julga um pensamento, Senhor, eu renuncio a esse pensamento. Não, esse pensamento não é de Deus.
Eu celebro a missa porque eu amo celebrar a missa, é parte da minha vida, é um pedaço de mim, é o todo da minha vida. E eu celebro missa sozinho, quando eu não tenho missa para celebrar, fora ou aqui, na minha casa eu tenho uma capelinha, que eu vou lá, eu e Deus. Por quê? Porque eu amo Jesus, que eu quero estar com Ele, que é o momento do meu gozo, né? O momento da minha alegria plena, eu e Deus, eu e meu amigo. E você? Durante a semana, como você trata com seu amigo Jesus? Como que você lida com seu amigo Jesus na semana? Você fala com seu amigo Jesus? Você fala bom dia, Jesus? Ah, padre, isso é coisa de criança. Não. Bom dia, Jesus. Você reza lá seu Pai Nosso, Ave Maria. Bom dia, mãezinha do céu. Bom dia, anjo da guarda. Me ajuda, anjo da guarda. Olha, me guia, meu querido anjo. Mostra os caminhos. Será que a gente se relaciona com Deus como um amigo verdadeiro? E isso é a coisa mais linda do mundo. Os santos eram assim. São Bernardo passava pelas imagens de Nossa Senhora e falava com Nossa Senhora. Ele falava com Nossa Senhora. E por vezes o irmão dele de comunidade pegava ele falando com Nossa Senhora assim, conversando. Que você tenha essa coragem de ser amigo de Deus, amigo de Nossa Senhora, amigo do seu anjo da guarda, amigo do santo da sua devoção, amigo dele, e conversar. É verdade que se as pessoas verem você falando sozinho com uma imagem, falam assim, esse aí já ficou louco, esse pirou, está indo muito na missa do Padre Anderson, enlouqueceu igual ele, igualzinho, está doido igual o padre. Você sabe que uma vez, nunca me lembrei dessa cena, aqui, antes de estar como está bonito hoje, era um lugar feio, né? Era um galpão. E nós tínhamos banners aqui no altar. Nós tínhamos banners, algumas pessoas lembram disso. E nós tínhamos um banner de São João Paulo II. Com o tempo, esses banners nós descemos eles. E eu vi um homem. Os homens são mais duros do coração, né? Mais ou menos, né? Apesar que tem umas mulheres duras de coração também, viu? Deus me livre e guarde. E eu vi um homem. Ele foi até esse banner. E tinha um rosto bem grande de João Paulo II. Não sei se vocês lembram, quem lembra disso aqui? Tinha um banner bonito de João Paulo II aqui, né? Tinha um banner lindo de João Paulo II. Ele foi até o banner. E engraçado que a altura dava certinho assim com o rosto de João Paulo II aqui assim. Eu olhei, eu vi isso, eu vi essa cena. E algumas pessoas viram também. Eu vi ele chegando no ouvido de João Paulo II. E ele fez assim, ó, fez assim ainda, ó. Falando alguma coisa para o santo, que eu fiquei curioso. Mas não era fofoca não, viu, gente? Padre não faz fofoca. Padre faz comentário bíblico, é diferente, né? Vocês gostam, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. Aquele homem chegou, fez as com as duas mãos, para ninguém fazer nem leitura labial. Máscara é bom que é disso, né? Não tem leitura labial, né? Coisa boa, né? E eu falei, aquele homem me ensinou. Nunca mais esqueci desse gesto daquele homem. E sou padre. Nunca mais me esqueci. A gente às vezes não tem a coragem de chegar e fazer uma oração e falar com o nosso amigo Deus, com o nosso amigo santo, aquele santo que a gente ama, ou falar com o nosso anjo da guarda. Quando você for sair de manhã de casa, anjo da guarda, chega mais, bora trabalhar comigo, nada de folga hoje, bora trabalhar. E ter essa coragem. Jesus disse que só entrará no reino dos céus quem tiver um coração de criança. O coração de criança é a pureza de coração. Não permita que o mundo
tire esta pureza de você ter o seu Deus, a Virgem Maria e o céu como seus amigos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,